Hoje vamos falar sobre os movimentos contra a censura ditatorial na arte, o discurso implícito politizado e o desmonte cultural brasileiro. Os tópicos a serem abordados serão a falta de acesso à cultura, desmonte cultural, movimento contra a censura ditatorial, a cultura com discurso implícito politizado e movimentos em prol da cultura. Falta de acesso à cultura. Segundo o IBGE 2010, as regiões metropolitanas vão concentrar somente 41% de todo o consumo cultural. 70% das cidades do estado do Rio de Janeiro declaram possuir exposições de artes plásticas, enquanto 72,3% dos municípios brasileiros não apresentam nenhum tipo de exibição, segundo o IPHAN 2010. Outro dado importante de ser citado é que 75% dos brasileiros ou não frequentam ou nunca sequer foram a um museu. O Ministério da Cultura fez uma entrevista em 2013, e entre os diversos motivos, muitos dos entrevistados afirmam não se sentirem pertencentes à expressão cultural oferecida pelo Ministério da Cultura. O desmonte cultural. Após a disponibilização de dados na plataforma sobre orçamento público federal, a sigla Brasil, foi possível observar uma queda pela metade na última década do orçamento destinado à cultura. O orçamento teve seu ápice em 2013, quando a Lei Orçamentária Anual permitiu que 5,57 bilhões seria direcionado à cultura. Porém, a tendência de aumento foi revertida no ano seguinte, quando apenas 4,6 bilhões foram direcionadas à cultura, o que significou uma queda de 17%. Para a Siga Brasil, o orçamento federal disponível para políticas culturais recuou entre 2011 e 2021 46,8%. Porém, o que mais chama atenção é que a queda pela metade entre um ano e outro, que são os anos de 2020 e 2021, que, surpreendente ou não, foram durante o governo Bolsonaro. Seguindo para uma linha diferente, após um festival de jazz na Bahia se declarar antifascista, durante a gestão de Mário Farias, recebeu sinal vermelho para a captação de recursos da Lei Rouanet. O sociólogo e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Frederico Barbosa da Silva, diz que, abre aspas, o baixo empenho desde o ano passado pode ser explicado pelo fato do setor cultural estar ainda sob o forte impacto da pandemia, que impôs o fechamento de espaços e o cancelamento de eventos culturais, mas também pode fazer parte de uma estratégia política. Fecha aspas. Foram durante o governo Bolsonaro, que também foi responsável pela transferência da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo. Isso tudo antes de serem divulgados os dados do pior orçamento destinado à cultura. Com essa mudança passaram a ser responsabilidades do Ministério do Turismo, a Política Nacional da Cultura, a regularização de direitos autorais, proteção do patrimônio histórico e artístico e a prevenção da identidade cultural de povos originários. O decreto também transfere ao Ministério do Turismo a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, responsável por emitir pareceres sobre os pedidos de artistas que buscam financiamento por meio da Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet. Seguindo para uma Movimentos contra a censura ditatorial. As obras participativas não só substituíam a contemplação individual pelo protesto, pela denúncia e participação coletiva do público, como também questionava o sistema das artes plásticas e o Estado autoritário após o golpe de 64. Na perspectiva dos militares, o projeto político era necessário para estabelecer a ordem e livrar o país de ameaças comunistas subversivas. Assim, o Estado não só reprimia e controlava o panorama cultural brasileiro, como também promovia um nacionalismo embelezador, forjando-se uma identidade nacional de caráter ideológico que ocultava seus crimes políticos. Enquanto isso, os artistas de vanguarda difundiam um nacionalismo crítico ao denunciar o autoritarismo e expor a condição do Brasil. A resistência à ditadura e o desafio ao conservadorismo deram origem à arte conceitual, onde o que importava era o conceito e a leitura que o artista fazia da realidade. Por isso, linguagens artísticas, além das tradicionais pinturas e esculturas, foram experimentadas. Artistas musicais como Gilberto Gil, Chico Buarque, dentre outros,
precisaram de muita criatividade para driblar a censura. A música popular brasileira, ao criar metáforas, trocar nomes e usar eufemismos, adquiria um teor social cada vez maior ao cantar sobre os pensamentos de quem lutava por mais liberdade. Porém, enquanto a repressão estimulava essa criatividade, também sufocava pouco a pouco o nome dos artistas. Movimentos em prol da cultura. O tropicalismo foi um movimento brasileiro de ruptura cultural que, na música, tem como marco o lançamento em 1968 do disco Tropicalia ou Panis et Circenses. Seus participantes foram os cantores e compositores Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, a cantora Gal Costa, as bandas Os Mutantes, Secos e Molhados e o maestro Rogério Dupra. Indo contra as músicas que eram feitas na época, como bossa nova e a música popular brasileira, o tropicalismo visava mudar o cenário da música e da cultura brasileira, tendo nascido em meio ao regime militar de 64. O ritmo surgiu como uma forma de expressar opinião, coisa que não era fácil na época. A Lei de Incentivo à Cultura, também conhecida como Lei Rouanet, foi publicada em 1991, durante o governo do ex-presidente Fernando Collor, com o objetivo de ajudar o setor cultural a captar recursos para atividades como festivais, exposições, peças de teatro, por exemplo. Por meio de incentivo fiscal, o governo estimula empresas e pessoas físicas a apoiarem o setor cultural. Parte do dinheiro que iria para o imposto de renda pode ser usada para patrocinar os eventos que recebem a chancela da Lei Rouanet. Na prática, funciona que o produtor cultural apresenta uma proposta de evento ao Ministério, para que a pasta o ajude a levá-lo adiante. Se o projeto cumprir as exigências previstas em lei, o que será avaliado por uma comissão técnica, entra na lista da Lei Rouanet. Isso não significa que o projeto será patrocinado, mas que terá autorização para buscar o incentivo da iniciativa privada. A partir dessa inclusão, o produtor terá 1 ano para conseguir os recursos. A vantagem para quem apoiá-lo é que o valor destinado à ação cultural poderá ser abatido do IR, total ou parcialmente, dependendo do projeto. Empresas poderão reduzir até 4% do imposto devido e pessoas físicas até 6%. Ou seja, não há repasses diretos de dinheiro do governo para o produtor cultural. Os recursos são buscados da iniciativa privada que apoia o projeto em troca do benefício fiscal. O incentivo pode ser feito por doação ou por patrocínio, com ou sem publicidade de quem investiu o dinheiro. O Ministério da Cultura terá um orçamento recorde no próximo ano. A aprovação do orçamento de 2023 já garantiu 5,7 bilhões para a área. A esse valor se somam 3,8 bilhões da Lei Paulo Gustavo e 1,2 bilhões para a Condecine, contribuição que financia a atividade cinematográfica do país, e foi posta a xeque neste ano, e o teto de incentivo da Lei Rouanet. Os 5,7 bilhões do orçamento serão destinados à reconstrução do Ministério da Cultura, reduzido a uma secretária do Ministério do Turismo no governo Bolsonaro, e ao cumprimento da Lei Aldir Blanc II. Aprovada no ano de 2022, a legislação garante 3 bilhões de repasse da União para os estados e municípios. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a destruição. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você
Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada desse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer, esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, vai ser amanhã, 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 vai ser outro dia, 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 amanhã vai ser. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal.